Este vídeo é muito importante, a respeito do acidente que matou Ayrton Senna. É importante não só para o canal, mas também acredito que para toda a comunidade que, há anos, tenta achar resposta para esse acidente. Eu já estava com o vídeo pronto para postar aqui hoje quando me deparei com este fato novo, e acabei tendo que repensar tudo e gravei esse vídeo às pressas. Diferente de todos os vídeos anteriores que publiquei no canal Otimiza a respeito do acidente do Senna, em que são análises e pesquisas minhas, baseado nos trabalhos e pesquisas de outras pessoas, isso que vou apresentar agora é uma pesquisa conduzida por mim, mas sim com colaboração da comunidade, e que nunca vi ninguém falando sobre isso antes. E na minha opinião, ele ratifica de vez qualquer teoria sobre a causa do acidente. Então, sem delongas, vamos lá? Eu sou o Zuccherato e este é o canal Otimiza. Como vimos nos vídeos da entrevista com o engenheiro André Marques, a perícia feita na emenda da coluna de direção do carro de Senna na investigação criminal do acidente já é conclusiva de que a coluna se quebrou por fadiga e foi a causa do acidente de Senna. Disso já sabemos, mas agora, além disso, e na minha opinião, temos mais uma prova visual de que foi isso mesmo que aconteceu. No meu primeiro vídeo sobre a causa do acidente do Senna, eu menciono os vídeos que o Haris Topal fez, em que ele aponta para a teoria de que o botão amarelo que vemos virando para a esquerda logo antes do acidente seria o botão direito do volante, o que comprovaria que Senna virou o volante para a esquerda e a roda não respondeu, o que caracteriza falha na coluna de direção. Nota, se você não sabe do que eu estou falando, assista antes ao primeiro vídeo da série aqui, e aos outros vídeos de perguntas e respostas sobre o assunto que eu fiz, além da entrevista com o engenheiro André Marques. Nesses últimos meses todos, fui mais a fundo nisso. Fui na origem das imagens que o Haris Topal usou em seus vídeos. São as imagens do canal Imola Research 1994. Esse canal e todos seus vídeos foram feitos por Martin Sustak como material de apoio de seu livro Tamburello, lançado em 2014. Esse livro é fantástico e contém todos os detalhes técnicos do acidente de acordo com a investigação criminal, e ele analisa todas as possibilidades e teorias do acidente de forma muito técnica e completa. Eu consegui uma cópia desse livro, mas infelizmente ele não está mais disponível na internet. Mas se você procurar, talvez você consiga achar. A conclusão do livro é que a causa mais provável do acidente é a da coluna de direção, por mais que o livro não queira dar nenhuma certeza sobre isso. Mas, por muito tempo, quem tentava entender o que aconteceu no acidente através das imagens focava muito no botão amarelo do lado esquerdo do volante. Isso vem desde 1997, quando a Cineca preparou os primeiros vídeos restaurados da imagem da câmera on-board de Senna, com os dados da telemetria, e a partir dele foi possível perceber que a trajetória do botão amarelo nos segundos finais antes do acidente começa a ficar errática até o momento do acidente. Em 2014, Martin Sustak lançou seu livro e fez novas imagens de vídeo mapeando a movimentação do botão amarelo. E em 2023, Haris Topal começou uma série de vídeos analisando o comportamento do botão, do volante e do próprio Ayrton Senna na volta antes do acidente, em que mostra que o volante estava, de fato, apresentando um comportamento estranho quase um minuto antes do acidente. E ele apresenta a teoria de que vemos o botão direito do volante virando para a esquerda. Para gerar essas imagens do botão, o Martin usou imagens da câmera on-board do carro de Senna, mais precisamente do vídeo oficial da FIA da temporada de 1994 e também do documentário Senna de 2010, que tem imagens restauradas digitalmente com uma qualidade elevada e com grande nível de detalhes, para mapear o movimento do botão amarelo. E ele inseriu essa animação do movimento do botão amarelo sobre o vídeo da Cineca. Porém, o vídeo da Cineca é curto e a qualidade dele, por mais que esteja aprimorada para a época, não é de grande qualidade hoje. E foi por isso que o Haris Topal fez a análise dele baseado no vídeo do documentário. Com a qualidade elevada, ele conseguiu perceber os problemas na direção e também a reação de Senna pelo retrovisor. E aqui começa a investigação de um elemento novo. E isso aconteceu por causa de vocês que acompanham o canal Otimiza. Um seguidor deste canal
de nome de usuário BeBrave Treinamentos 4875 aqui no YouTube apontou um detalhe que havia passado batido por mim e por todos até o momento. Ele disse que no volante, embaixo do botão amarelo direito, há uma etiqueta escrito Data que se refere à exibição de dados no painel do carro. E que, em determinado momento, quando Senna vira o volante para a esquerda, essa etiqueta aparece na câmera, mas segundo o usuário, na hora do acidente, ela não aparece. E que, por isso, o botão amarelo que aparece nos últimos quadros do vídeo não seria o botão direito, mas o esquerdo. E foi aí que eu me debrucei nessa questão para elucidar ela de vez. E ao meu ver, eu encontrei a resposta. Assim como o Martin e o Harris, eu também passei a analisar as imagens on-board em alta qualidade do documentário Senna. Em cada segundo, em cada curva, a cada momento que o Harris apontava alguma observação, e além dos pontos que eles já fizeram, eu consegui perceber uma outra coisa. Mas antes, para contextualizar, vamos novamente olhar para o volante do carro. Este era o volante que Senna utilizou nos testes da pré-temporada. Ele é idêntico ao que ele usou na corrida em Imola, com a diferença de que a etiqueta de Data está numa posição um pouco diferente. Aqui ela está mais perto do miolo do volante, e no volante que ele usou em Imola, a etiqueta está próxima do botão. Então aqui vemos o famoso botão amarelo esquerdo, que é de Auto Shift, ou mudança automática para a caixa de câmbio, e o botão direito, que é para visualização de dados no painel. Aqui, na esquerda, vemos também o botão de rádio que o piloto usa para se comunicar com a equipe. Mas agora, vamos prestar atenção em outro elemento crucial para a nossa investigação aqui, que são esses elementos no meio do volante. Aqui vemos um botão igual aos outros, mas na cor vermelha, que é o botão de neutro, e abaixo dele há um desenho branco. Preste bastante atenção neste conjunto todo. E agora, vamos ver trechos da câmera on-board de Senna em vários outros momentos. Temos aqui trechos de câmera on-board de Senna pilotando em Interlagos, Aida, nos treinos de Imola, na volta de aquecimento de Imola e nas voltas anteriores ao acidente. Já sabemos que o volante, nesses momentos todos, está na posição correta e gira dentro do eixo previsto, e que as anormalidades só passam a acontecer cerca de 1 minuto antes do acidente. Novamente, relembro aqui, se você não sabe do que eu estou falando, veja meus outros vídeos. E além disso, vemos também o seguinte: na reta, o que dá para ver é o botão amarelo da esquerda de Auto Shift. Não dá para ver nem o botão vermelho do meio ou o da direita. Aqui podemos ver como exemplo na reta antes da curva variante alta. Quando a curva é um pouco mais fechada para a esquerda, em que o volante vira um pouco mais, dá para ver o botão vermelho e parte do desenho branco. Podemos ver aqui na curva da variante alta. E quando a curva é muito fechada para a esquerda, em que o volante vira totalmente para a esquerda, dá para ver o botão amarelo da direita e a etiqueta Data, além da luva direita de Senna, como podemos ver aqui na curva Rivazza. E na curva Tamburello, o volante fica quase na posição reta, porque tecnicamente ela é praticamente uma reta. Porém, outra coisa importante para destacar aqui, que também já salientei neste vídeo que eu fiz sobre o vídeo do Automobilismo Brasil, é sobre a incidência de sol no cockpit, porque a luz do sol afeta diretamente a imagem que vemos na câmera on-board. Este é o mapa do autódromo de Imola e seu posicionamento de acordo com os pontos cardeais. Às 2h16, horário local do acidente de Senna, o sol estava vindo do oeste, ou seja, enquanto Senna está fazendo o trecho entre a Rivazza e a Tossa, o carro está contra o sol e a imagem dentro do cockpit fica escura. E entre a Tossa e a Rivazza, a imagem está no sentido do sol, então os detalhes do volante ficam mais evidentes. Isso quer dizer que, nos momentos que usei como exemplo, em todos eles, o carro está a favor do sol, diferentemente de quando Senna perde o controle na Tamburello, que ele está contra o sol. Então os detalhes do volante na hora do acidente estão mais escuros e difíceis de perceber. Por que estou falando isso? Porque é extremamente importante levar isso em consideração na hora de comparar as imagens de momentos diferentes.
Não é porque em certo momento uma parte do carro está mais visível que em outro ela também vai estar. Já mostrei aqui em relação ao hack de direção do carro no vídeo sobre a teoria do automobilismo do Brasil. Então precisamos comparar com momentos em que o carro está no mesmo sentido do Sol, e isso acontece na variante Bassa, última curva antes da reta dos boxes e da Tamburello, onde Senna bateu. Podemos ver que até mesmo o botão amarelo está mais apagado, mas dá para ver o botão vermelho e o desenho branco aqui. A favor do Sol, os botões, etiquetas e cores são todos muito visíveis e distinguíveis, mas contra o Sol a imagem fica escura, opaca e sem contraste. Mas ainda assim, dá para perceber que, quando Senna vira o volante para a esquerda, dá para ver o botão vermelho meio que como um borrão marrom, com uma parte branca. A última vez que esse borrão aparece é na saída da variante Bassa e na entrada da reta antes do acidente. E aqui, vemos que o volante já está balançando demais, que é o sintoma do problema na coluna de direção. Ou seja, em condições normais, com o volante reto ou com o botão amarelo visível à esquerda, poderia até aparecer alguma parte branca aqui nessa parte da tela. Mas sabemos que o volante está se movendo para frente, saindo do eixo normal de movimento dele. Então não tem como aparecer nenhuma parte branca do centro do volante aqui, exceto se o volante estiver virando para a esquerda, certo? E o que aparece justamente no momento do acidente, faltando 3 frames para o corte da imagem, logo antes do impacto. Uma mancha marrom com partes em vermelho e branco, exatamente como a que aparece quando Senna virou para a esquerda em outros pontos. Esta imagem não é muito conclusiva, mas a marca é muito visível e ela indica duas coisas. Ou essa mancha é referente ao botão amarelo com a etiqueta branca de Data aqui, o que eu concordo que é mais improvável, porque realmente eu acho que a luva do Senna apareceria aqui, ou então o mais provável de tudo é que essa mancha é de fato o botão vermelho com o desenho branco que aparece aqui. Porque nesse momento da Rivazza, mesmo com a luz mais forte, podemos ver uma mancha muito semelhante e na mesma posição. Lembrando que aqui, como o sol está batendo no cockpit, a luz do botão fica mais clara do que na Tamburello, mas ainda assim, o formato, tamanho e cores são quase idênticos. Então, o que o Martin Sustack mapeou como um botão amarelo que aparece nesses últimos frames, na verdade, se trata do botão vermelho, na mesma posição. Isso significa que é o volante virando quase que totalmente para a esquerda, com a roda continuando reto. Eu não vejo nenhuma outra possibilidade de explicação. Essa mancha significa que o volante não está reto ou indo levemente para a esquerda, como deveria, porque, se fosse o caso, não teria como essa parte branca do meio aparecer na imagem. E, independentemente de qual dessas duas explicações for a correta, se o que estamos vendo é ou o botão amarelo com a etiqueta de Data, ou do botão vermelho de Neutron, em ambas, isso significa que o volante está virando muito para a esquerda, muito além do que a curva Tamburello exige, e que as rodas não estão respondendo. Ou seja, isso caracteriza a falha catastrófica na coluna de direção. Aqui, nesse ponto, ela se partiu e o volante se soltou na mão de Senna. Por isso, a reação do capacete indo para a esquerda, por isso o corte na imagem justamente nesse momento. E tudo isso, de resto, ainda bate também com os dados da telemetria. Todas as peças se encaixam. Então, ao meu ver, não há mais por que questionar isso. Mas sabemos que sempre há gente que questiona, né? Todo dia eu recebo dezenas de comentários de pessoas que acham que Senna levou um tiro, ou que não foi a coluna que quebrou, e sim outros motivos diversos, ou várias outras teorias da conspiração. E é por isso que o próximo vídeo será dedicado a refutar essas teorias, uma por uma e de uma vez por todas, e encerrar de vez esse assunto da causa do acidente, e partir para encerrar os próximos assuntos também, que são as perguntas e respostas a respeito desse vídeo sobre a causa da morte do Senna, além do vídeo da conclusão dessa série especial sobre os 30 anos da morte de Ayrton Senna. Então não se preocupem, pois teremos mais vídeos e eles já estão vindo aí bem rapidamente. E se você gostou desse vídeo, além de pedir para que você dê o like e siga o canal,
eu quero fazer também um convite muito especial. Na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, às 19 horas, eu vou fazer uma live aqui no meu canal, onde eu vou conversar com todos vocês a respeito desse e dos próximos vídeos, além de trazer grandes novidades sobre os novos conteúdos e sobre o futuro do canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então coloquem aí na agenda de vocês e não percam. Eu quero ver todos vocês lá na quarta-feira, às 19 horas. Mas antes de encerrar o vídeo, eu queria salientar aqui o trabalho de comunidade nessa questão de entender a causa da morte do Senna. Há 30 anos, existe uma comunidade muito ativa e forte no mundo que está sempre investigando por conta própria. Além do Martin Sustak e do Haris Topal já citados aqui, há muitas outras pessoas que contribuem bastante para esses materiais e quero aqui citar algumas delas. O autor do site The Senna Files, o youtuber Gerotest, Formula One Girlfriend, Test Drive and Mod, o Roland Waits, e os inúmeros usuários de fóruns como Autosport, Pistonheads, Reddit e muitos outros. É por causa de pessoas com esse espírito de busca pela verdade que estamos sempre trazendo novos materiais e elucidando casos esquecidos e dados como encerrados ou como sem solução. Então, eu dedico este vídeo a todas essas pessoas e espero que este vídeo sirva também de inspiração para que mais pessoas sigam o mesmo caminho de buscar e trazer a verdade para todos. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Ou melhor, até nossa próxima live.